Olá, hoje é dia do professor. E essa semana recebi muitas mensagens sobre o dia do professor, principalmente hoje, né? Muitos ex-alunos ou amigos, a comunidade em si, nesse dia, valorizam a vida do profissional da educação. É como um clichê, né, que vem sempre em uma vez por ano dizendo que professor é a profissão que forma todas as outras profissões, talvez a profissão mais importante. E essas questões eu me questiono muito e faço algumas críticas, né, dizendo que o quanto a sociedade brasileira não valoriza os professores, e não é só os políticos, né, que a política nacional ela só é um reflexo do que a sociedade pensa sobre a vida do professor. E para quem já foi meu aluno, né, principalmente quando eu formei, né, professores de licenciatura, nos cursos de licenciaturas, eles sabem muito bem disso, sobre essa minha reflexão, né, sobre a valorização social, né, do educador nacional. Eu digo isso porque eu já passei por várias escolas, né, privadas e públicas, educação básica, o ensino superior, e não muda muito essa relação social, essa valorização social, né, da vida do profissional docente. Profissional, né? Eu acho que é uma das questões que a gente tem que primeiramente valorizar. Ele é um profissional, ele estudou para isso. E cada vez mais a gente vê nas escolas qualquer um chegando lá dizendo para o professor o que ele deve ou não lecionar. Né? E eu sempre me questiono isso. Cara, o que tu estudou, né, para vir falar para mim, que sou professor, que sou graduado, muitas vezes tem várias especializações na área de educação, mestrado ou doutorado, que é o meu caso. Quem é você para dizer o que eu devo ou não falar, né, durante a minha profissão? Eu não chego no médico e digo como ele deve ou não, né, medicar, ou um engenheiro, ou um advogado, ou um juiz, ou quem lá que seja de outros profissionais, como ele deve ou não fazer, né, o seu trabalho. Mas para professor, né, muitos vão lá questionar. Outra questão, principalmente, né, quando tem essas greves, né, essas paralisações, né, onde os profissionais de educação estão lá reivindicando os melhores salários, melhores condições de trabalho, que isso impacta diretamente no conhecimento, né, dos alunos que estão inseridos lá, tem muitos pais chamando esses profissionais de vagabundos, né, porque não querem trabalhar. Né? Mas é a melhor profissão, é a profissão que forma outros profissionais, né, a mais importante, mas eu chamo eles de vagabundos. Ou ainda, né, e eu já passei por essas situações, né, em escolas privadas, né, muitas vezes vão os pais olhar a infraestrutura física da escola para matricular os seus filhos e perguntam se tem Wi-Fi, se tem sala de robótica, se tem sala de não sei o que, de Paranauê. Mas ninguém questiona se todos os profissionais que estão ali são formados nas áreas que lecionam. Sim, porque tem muita gente, principalmente das áreas humanas, tu é formado em humanas, tu pode dar filosofia, sociologia, história, né, e o diabo a quatro. Não são profissionais, né, formados. Isso na educação pública é normal, né, mas não legal. Todos os pais deveriam se preocupar com isso. Eles também não perguntam qual é o plano de carreira do professor. O que faz o professor se sentir valorizado a ficar na escola e assim, né, se dedicar cada vez mais à vida, né, dos seus alunos, né, se dedicar cada vez mais ao processo de conhecimento dos alunos. Eu não vejo esse tipo de perguntas. O quanto isso demonstra, né, a desvalorização da educação, porque em qualquer outro profissional tu procura saber, né, um pouco sobre o histórico dele. Na escola, tu não procura saber o histórico do professor, tu quer saber da infraestrutura física e não humana. Então, o quanto isso é uma certa desvalorização. Mas, né, no dia do professor, vem gente te parabenizar, vem te dar uma caixinha de bombom e tal. Gente, isso não sustenta, né? Eu não quero um presente, eu quero uma valorização profissional. Né? Hoje em dia tem muitas pessoas formadas em cursos técnicos que recebem muito mais do que um professor e que trabalha muito menos.
né? Sendo que um professor é graduado, ele fez um ensino superior para estar isso. Sem falar que entre os cursos de ensino superior, né, o profissional de educação é o menos valorizado no mercado de trabalho. Né? E não é à toa que hoje tem cada vez menos pessoas procurando, né, um curso de licenciatura, e por isso estão empurrando tudo para EAD, né, diminuindo o volume de disciplinas, né, cortando várias disciplinas na formação deste profissional para baratear o custo e chamar pessoas para esse tipo de graduação. Olha como isso é problemático para o futuro, né, de um país, para a formação de seus filhos, de nossas crianças, de nossos adolescentes. A gente está cortando as disciplinas para se tornar mais barato um curso, né, de ensino superior para atrair, né, um pouquinho mais de alunos na graduação para fazer licenciatura, porque não tem uma valorização alguma. E o quanto isso prejudica a formação desses professores e prejudica a formação das crianças e adolescentes, seus filhos. Você tem que começar a pensar sobre isso. Não adianta eu ver somente um currículo de um médico, se ele é bom ou não, se eu não vejo um currículo de um professor também. E da escola que está o contratando, o que essa escola faz para esse profissional? Então, essa desvalorização, o quanto é complicado. E não é à toa que o Brasil está do jeito que está. Muitos disso se dá por causa da péssima qualidade que nós temos nas formações de professores, na desvalorização deste profissional. Não é só uma questão financeira, também é do modo de trabalho, o modo da formação, e sem falar na desvalorização social. Ninguém mais quer ser professor. Eu muitas vezes me questiono, se eu pego e não faço um curso técnico. Sim, eu que tenho o título de doutor, estou pensando em fazer um curso técnico para poder me sobressair financeiramente, para poder botar uma comida, um prato de comida, na minha casa, pagar minhas contas, comprar meus quadrinhos, porque eu também tenho direito de me divertir, poder viajar. O professor muitas vezes não consegue fazer isso. Então, quanto é complicado essa relação, social, de desvalorização da vida de um profissional da área de educação. É muito complexo, sem falar que muitas vezes esse profissional ele é graduado, assim como médico, advogados e qualquer outro profissional, mas ele não é valorizado como tal, chamado de tia, tio, mas não um profissional, não reconhecido como profissional. Até mesmo eu, que tenho o título de mestre e doutor, não me chamam de doutor. Ou quando eu falo que eu sou doutor, muitas vezes perguntam se eu sou da área de saúde ou da área das ciências jurídicas. Isso é uma desvalorização, é não entender o modo científico. E eu não vou nem entrar nessa esfera, de conhecimento e discussões científicas que nós temos no Brasil. Tudo isso já é uma resposta, é um resultado, uma síntese dessa desvalorização do profissional da educação que nós temos no Brasil. E aí eu pergunto para você, o que você faz para valorizar e tentar modificar essa realidade nacional? Fica aí essa minha indagação.